Nosso programa está de volta e a gente vai falar um pouco sobre a implantação de chips para controles de funcionários em várias ações. Eu recebo aqui no nosso estúdio o Vivaldo José Breternitz, que é professor de computação e informática. Professor, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Da mesma forma, Jaqueline, estou muito feliz de estar com você e com todos os seus telespectadores. Olha, professor, o que eu percebo é que há muitas dúvidas ainda sobre o chip, muita evolução acontecendo, e o que levantou novamente essa questão foi uma empresa dos Estados Unidos que anunciou que iria, a partir do dia 1º de agosto, fazer um teste com seus funcionários e chips seriam implantados para abrir portas, acessar computadores, fazer cópias de documento e etc. Eu queria começar entendendo um pouco sobre a evolução que a gente vive hoje. Eu vi a propaganda de um celular que agora é pela íris do olho que você consegue abrir. Explica um pouco para a gente todo esse momento que a gente tem vivido de evolução, professor. Bem, os chips são realmente uma parte bastante pequena de toda essa evolução, né? Essa evolução é muito rápida. Nós temos percebido, por exemplo, nos smartphones, esses telefones inteligentes que nós temos, né? Esses telefones começaram a ser vendidos nos Estados Unidos há 10 anos atrás e há 8 no Brasil. E nós já vamos chegar no final desse ano a 200 milhões desses telefones. Meu Deus. Então isso mostra a velocidade com que as coisas estão evoluindo. Algumas coisas são menos visíveis para o público leigo, principalmente as evoluções na área de software, aquelas coisas que nós chamamos de inteligência artificial, de big data e coisas dessa espécie, né? E os chips estão nessa onda aí, embora eles não sejam nada muito novo, né? No início dos anos 2000, eu escrevi um artigo tratando desse assunto com um jornal com o qual eu colaborava na época, e já se falava que 2003, 2004 ia passar a ser legal nos Estados Unidos a implantação de chips em seres humanos. E é legal realmente já todo esse tempo. Os chips vêm sendo usados intensamente em animais. Era isso que eu ia falar, em animais a gente ouve muito para controle, né? Principalmente no gado, né? Então, aqueles grandes rebanhos, no momento que você chipa o animal, você pode passar a controlá-lo em termos de quem são os pais daquele animal, quais são as vacinas que ele já recebeu, quais são os eventuais problemas de saúde que ele já teve, né? De forma a tornar o processo de criação de gado, por exemplo, muito mais eficiente, né? Então, do ponto de vista de tecnologia, não em seres humanos, os chips não são nada assim de muito novo. Já estão no nosso cartão de crédito, de débito, de alimentação, eles estão inseridos no nosso dia a dia já, né, professor? Se bem que esses chips que a gente pretende ou acredita que venham a ser implantados mais comumente em seres humanos, que são implantados em animais, fisicamente eles são um pouco diferentes desses que nós temos no nosso cartão. São muito pequenininhos, professor? A gente pode dizer que, grosseiramente, o chip é do tamanho de um grão de arroz. Ah, é bem minúsculo. E o que tem nele? Um código? O que tem nele? Isso, veja bem, existe uma embalagem de um material plástico, né? E o chip propriamente fica dentro dessa embalagem. O tamanho da embalagem que é de um grão de arroz. O chip é menor ainda. O chip é menor ainda. Então, o que ele tem lá dentro? Ele tem uma estrutura para armazenar alguns poucos dados, uma memória, podemos dizer assim. Ele tem uma bobina de forma que, se um leitor, como se fosse um scanner desse supermercado, lê-lo, vai ser possível gerar energia para que o chip transmita as informações que estão gravadas deles para dentro, para esse scanner, certo? Então é uma coisa muito fácil de ser aplicada nos animais, isso rotineiramente já é feito com o uso de um aparelho que parece uma dessas pistolas usadas para vacinação, né? No ser humano, a gente poderia usar técnicas um pouco mais delicadas, digamos assim, fazendo uma pequena incisão na pele, colocando o chip lá dentro e ponto final. Ficaria imperceptível, professor? Ficaria imperceptível, realmente. Onde que pode se colocar? Até porque, desculpa, imagina, a ideia é que eles sejam implantados em músculos, né? E eles são desenhados de forma que os músculos acabem envolvendo o chip. Então você não consegue perceber tocando na pele, né? Usualmente, para facilidade até de uso, de utilização do chip, a ideia é que eles sejam implantados na mão das pessoas, tá? Mas pode ser em qualquer parte do corpo a princípio, né? Agora, se eu implantar um chip, por exemplo, no dedo do pé, e eu for tentar fazer uma leitura toda vez que for usar vai dar um trabalhão, difícil, né? Com a mão é mais tranquilo, basta levantar a mão e a coisa pode funcionar.
Eu vou lhe fazer uma pergunta porque, por também atuar no Mackenzie, deve estar acostumado com esse tipo de pergunta. Eu quero chegar no X da questão para mim, que vai ser privacidade, mas antes disso, existem muitas polêmicas e teorias da conspiração quando a gente fala de chips. Sim. Porque como a Bíblia traz alguns apontamentos, a partir daí teorias são criadas. A história de que teria uma marca da besta na mão direita ou na testa, a história de que em todo código de barra há um número 66 inserido ali que não aparece. Isso tudo é mito, é só teoria, professor? Bem, veja, eu não sou especialista nas escrituras, né? Mas eu creio que determinadas passagens da Bíblia, como por exemplo o Apocalipse, onde consta essa marca da besta, não pode ser simplesmente interpretada literalmente. Eu li lá que vai ter uma marca na testa, na cabeça ou na mão, etc, né? Eu acho que a absoluta maioria da população não está preparada para fazer esse tipo de interpretação e eu estou absolutamente convicto que isso que João disse no Apocalipse não tem nada a ver com o chip, tá? Certo? Até porque daqui a pouco a gente, eu não sei se eu vou poder explicar melhor, mas daqui a pouco a gente vai precisar desse chip para as nossas questões rotineiras, inclusive, se isso evolui de fato, não? Sim, sem dúvida. Desde o nosso nascimento, por exemplo, né, para evitar que um bebê seja sequestrado. Eu posso identificar uma criança que eventualmente venha a ter sido sequestrada. Até registrar coisas como, por exemplo, vacinação. Até, por exemplo, já na vida adulta, registrar, por exemplo, alergia a determinados medicamentos. Às vezes uma pessoa recebe tratamento médico de urgência, ela é alérgica a um medicamento e pode ter um problema seríssimo, pode levar até a morte, né? Verdade. Às vezes a pessoa é portadora de uma doença, se isso não estiver registrado em nenhum lugar e ela for atendida de emergência, também pode vir a ter problemas sérios, né? Agora, como você disse no início, né, quase toda tecnologia tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre saúde, chips e saúde, né? Por favor. Vamos supor que eu tenha um desses chips e que eu seja portador de uma doença crônica qualquer. Começa a entrar na privacidade aí, né? E de repente eu esteja concorrendo a um emprego. Com o chip, a empresa que eventualmente está me contratando pode acessar meu prontuário médico e falar, olha, essa pessoa eu não quero porque ele tem uma doença que pode vir a piorar. Hoje em dia não tem nenhum problema, mas no futuro. Ou então que eu esteja tentando contratar um seguro, né? Estou tentando contratar um seguro e a seguradora fala, opa, esse cara já tem esse negócio aqui, eu alio isso que eu já tive, né? Eu uso essa informação aliada a outras que inteligência artificial pode trazer, obtendo coisas do tipo, quem fica rotineiramente gripado e tem enxaqueca, por exemplo, pode vir a ter tuberculose, tá? Então, vai se ligando as informações. Exatamente, né? Isso são técnicas de inteligência artificial que também já estão aí, né? Então existem perigos muito grandes, principalmente relativos à privacidade, como você disse. Como é que controla isso? Né? Tem que existir uma legislação severa, discutida com a sociedade, certo? E aplicada e fiscalizada, né? Porque senão nós podemos vir a ter problemas sérios ou mais sérios do que nós já temos hoje, mesmo sem que tenhamos os chips implantados no nosso corpo, né? Professor, quanto a essa empresa nos Estados Unidos, o que a matéria que eu li explica é que os funcionários têm a opção de querer ou não colocar o chip. A ideia é que sempre seja assim, ou o senhor imagina que a gente pode evoluir para um momento que quem não tiver o chip vai ficar atrás, não vai conseguir as coisas que as outras pessoas conseguem? Não, eu não acredito. Eu li essa matéria que você está mencionando e me parece, pelo tamanho da empresa, pelo ramo que a empresa atua, que eles estão mais querendo fazer uma experiência. Vamos ver como é que esse negócio funciona, tal, que utilidades que esse chip pode vir a ter efetivamente, né? Eu não acredito, a não ser num prazo que está muito além das nossas expectativas aí, que isso venha a ser obrigatório ou, em termos práticos, obrigatório, né? Eu acredito que muita gente vai perceber que o uso desses chips pode trazer algumas vantagens, por exemplo, nessa área de saúde, por exemplo, na área de acesso a bancos, caixas eletrônicos, às nossas residências, ao nosso trabalho, aos nossos automóveis que estão recebendo cada vez mais tecnologia embarcada, né? E que as pessoas queiram usar esses chips, certo? Agora, professor, eu tenho algumas perguntas nessa área desse avanço para te fazer.
Um grande questionamento que aconteceu aqui, por exemplo, é com relação à Zona Azul, que agora é virtual. Existem sim ainda alguns postos onde você pode, por exemplo, você não tem um smartphone, você vai nesse posto, dá o valor, eles acionam para você. Mas eu vi muitas pessoas reclamando porque às vezes a internet não está funcionando. Às vezes a pessoa não tem um smartphone desse. É a minoria, mas pode acontecer. Levantou um grande questionamento e a gente está falando apenas da Zona Azul. Essas questões de evolução demandam o quê? Demandam a nossa adaptação também, professor? O que o senhor vê? Estou dando exemplos simples aí. Demanda. Mas, no caso da Zona Azul aqui, por exemplo, eu não moro em São Paulo, eu moro em outra cidade, eu moro em Jundiaí. Né? Em Jundiaí, a Zona Azul é da época da Idade da Pedra, né? Então, nós temos parquímetros. Só que para você comprar um ticket de estacionar seu carro, você precisa ter moedas. E moedas do valor exato do estacionamento. É pior que o papel ainda. É pior que o papel e é pior que o digital, smartphone, né? Então, o que acontece, que a gente observa a cada novidade que surge na área de tecnologia de uso diário das pessoas, é que as pessoas reclamam, né? Pô, agora eu vou ter que aprender isso, agora eu vou ter que usar aquilo, tá? Mas isso, infelizmente, é inexorável, né? A gente tem que estar preparado para mudanças cada vez mais constantes e temos que acompanhar essas mudanças. O que não significa que nós tenhamos todos que sermos expertos em computação, em telefonia celular e coisas dessa espécie. Nós só não podemos dizer como a minha avó dizia, por exemplo, eu não falo ao telefone, ponto, porque eu não quero falar, certo? Se nós não tivéssemos adotado esse processo de evolução, a gente estaria cozinhando em fogão a lenha, certo? É verdade, então, e é exatamente isso que o senhor está falando, as adaptações. Quando a gente fala de quando a TV chegou, e muitos falavam, né? Isso é do diabo. Quantas pessoas falaram isso, né, professor? Ou quando outras evoluções aconteceram, a gente pode falar da luz, da lâmpada, a gente pode falar de tanta coisa. É sempre um susto no começo, até a gente perceber que não vive mais sem, né? Sim. E uma coisa que agora está acontecendo nessa área de evolução tecnológica, ela é cada vez mais rápida. Né? A evolução sempre houve, mas ela acontecia sempre num ritmo mais moderado. Hoje em dia a evolução é muito rápida, né? E isso exige que a gente se adapte com mais frequência, certo? A novas alterações. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando a gente tinha ainda aparelhos de videocassete em casa, tinha um reloginho digital na frente do videocassete, né? E as pessoas diziam que era muito fácil descobrir numa casa se havia adolescentes naquela casa. Porque se o reloginho estivesse piscando, ou seja, ele parou, o vidro ficou sem energia por algum momento, quando ele voltava, o reloginho ficava piscando ali. Se ele não estava piscando, é porque algum adolescente foi lá e acertou, porque os adultos não conseguiam fazer aquilo. Então... E até hoje né, com alguns aparelhos que a gente tem, que a gente deixa para lá porque vai dar muito trabalho, como é que faz? Esses dias eu estava no meu carro e eu fui registrar as estações de rádio que eu mais ouço, né? E demanda você falar, peraí, é aqui que eu aperto, é aqui registrou? Sim. E eu percebo que, assim, a geração da minha irmã, que é 6 anos mais nova que eu, tem mais facilidade. Os meus sobrinhos, que têm 5 anos, têm mais ainda. E a geração do meu filho, que daqui a pouco nasce, tem mais facilidade ainda. Isso é um fato, não é mesmo? É um fato, eles nascem inseridos nessa geração, existe um artigo muito interessante que foi escrito talvez há uns 10 anos atrás por um psicólogo canadense, eu não me lembro do nome dele, mas ele dizia que a humanidade se dividia naquele momento, né, e hoje isso é mais verdade ainda, em 2 grandes grupos. Eram os nativos digitais, a garotada, e os imigrantes digitais, que éramos nós que entramos nesse mundo quando os sistemas, os computadores, a eletrônica toda ainda era muito menos desenvolvida, não era usada no nosso dia a dia. Me lembro daquele computador preto com as escritas em verde. Não é verdade, professor? Onde chegamos agora? O primeiro celular que a gente teve. Lembra aí do primeiro celular que você teve? Eu lembro que quando apareceram celulares que tiravam foto, era uma porcaria a foto, né, professor? Mas a gente ficou encantado. Olha, aqui hoje eu carrego um computador com todas as informações que eu preciso, inclusive da minha vida. É sensacional, né? E tem um detalhe. Se você chegasse com esse telefone celular numa grande empresa de computadores, há 10 anos atrás, e dissesse: eu quero um computador que tenha uma memória do tamanho desse meu telefone, um processador com a capacidade desse meu telefone, certamente essa empresa ia dizer: olha, esse negócio vai te custar alguns milhões de dólares. E hoje a gente compra um telefone muito bom aí por R$1.000, qualquer coisa Verdade. assim. Tá? Professor, outra evolução que me parece
rápida para acontecer é com as habilitações, que agora provavelmente vão poder ficar armazenadas também no celular. Eu queria saber a sua opinião sobre essas questões pontuais. Eu estou falando da habilitação, mas poderia falar de qualquer documento que daqui a pouco vai estar. Se não no chip, que talvez o chip demore um pouco mais, aqui no nosso smartphone. Como que o senhor vê essa questão? Eu vejo como um progresso realmente, né? Até porque você veja hoje, vamos usar a carteira de motorista, né? A carteira de motorista é um documento feito com um papel especial, que custa caro. Existem quadrilhas que roubam esses documentos em branco para vender carteira de motoristas. O processamento disso dentro das repartições públicas é demorado, é lento, né? Então, eu acredito que... Sem contar, professor, que para a mulher, quando a gente troca de bolsa, é um trabalho ter que lembrar. Eu coloquei na lateral, tá na carteira, vai ser muito mais fácil, né, professor? Então, eu vejo tudo isso como um progresso e sempre com uma preocupação, né? Os aspectos relativos à segurança. Né? Desde alguém roubar informações a seu respeito. Porque os hackers, eles também estão evoluindo junto com essa evolução da tecnologia, né? Até a perda da privacidade, que eu acho que é um negócio seríssimo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa perda da privacidade e como é que a gente vê isso. Eu acho interessante que aonde a gente está hoje, a gente está sendo observado. Eu estou acostumada, né? Mas eu não estou acostumada a ser observada o tempo inteiro. E hoje a gente sabe que na rua, no supermercado, aonde você está, tem uma câmera que pode estar te observando no elevador e mais do que isso, você coloca praticamente todos os seus dados. Aqui eu acesso desde o Vale Alimentação até o cartão de crédito. Todos os seus códigos estão aqui. Uma senha de alguma coisa, eu vou lá no meu bloco de notas e coloco qual é essa senha porque eu não quero esquecer. Quem de repente tem acesso ou rouba um celular desse, tem acesso à minha vida. E isso está acontecendo com as empresas. A gente viu aí o que os hackers fizeram recentemente, que pararam hospitais, pararam grandes empresas. O que a gente pode fazer para tentar, de alguma maneira, se proteger? Pouca coisa. Uma das coisas que a maior parte das pessoas não sabe é, por exemplo, quando nós caminhamos pelo celular, com o celular ligado, as estações radiobase, as antenas de celular registram nossa passagem por lá. Uau. Ou seja, a justiça pode descobrir, por exemplo, por onde você andou nas 24 horas últimas, tá? Isso não é mais coisa de filme, né, professor? Não, isso não é coisa de filme, isso é trivialzinho, realmente simples, tá? No caso das câmeras, eu tenho observado que tem havido um grande número de esclarecimento de crimes em função de imagens que foram capturadas por câmera. Verdade. O que acontece é que essas imagens normalmente ficam armazenadas na câmera ou próxima da câmera, certo? Agora você imagine todo esse conjunto de câmeras conectados à internet. Isso nós estamos trabalhando. Alguns países já fazem isso, né? Alguns países já fazem isso, algumas câmeras já fazem isso, né? Isso é um novo campo de estudos chamado Internet das Coisas. Nós, na Universidade Mackenzie, estamos trabalhando nisso. Então, você imagine todas as imagens das câmeras sendo armazenadas, né? Ou até pior, além da câmera, pode ter um scanner que registra no chip que está na sua mão. Meu Deus! Jaqueline passou por aqui tal hora. Então, além de todo o lado positivo, tem todo o lado complicado dessa história também, né? É o que nós estamos dizendo desde o início da nossa conversa, né? A tecnologia traz muita coisa boa, muita coisa positiva, mas traz também muitos problemas. Agora, professor, para quem faz tudo correto, tá? Eu tenho meu dia a dia, vou ao trabalho, vou ao supermercado, vou à igreja, vou à casa da minha mãe. Eu não ligo se alguém souber onde é que eu tô. Quem é que se preocupa tanto assim com essa privacidade? Onde pode ser perigoso a gente perder a privacidade? Como o senhor vê isso? Bem, desde as nossas relações pessoais, né? De repente, eu posso estar em algum lugar que eu não quero que a minha mulher saiba que eu estou, certo? É o exemplo mais tosco possível, certo? É verdade. Até coisas do tipo, eu gosto de frequentar bailes funk e eu não quero... Pode prejudicar no trabalho se alguém souber, por exemplo. Eu não quero que o pessoal do meu trabalho saiba, certo? Até coisas do tipo, eu descubro quais são suas preferências políticas. E numa eleição, por exemplo, na segunda eleição do Obama, esse tipo de coisa começou a acontecer, numa escala pequena, mas aconteceu. Então, eu conheço as preferências políticas, eu vou produzir um material destinado a você, porque eu conheço suas preferências políticas, eu conheço suas preferências de consumo, eu conheço seus medos, eu conheço os seus afetos, para, por exemplo, manipular você enquanto eleitor. A série House of Cards mostra um pouquinho da possibilidade disso, me chamou muito a atenção.
E quando eu conversei com meu marido, ele teve acesso a algumas coisas e ele falou que a gente não está muito longe disso aqui no Brasil também. Porque, aliás, e como eu tô grávida, eu pesquiso algumas coisas lá nas minhas redes sociais. Amor, eu queria avisar, se eu pudesse, que eu já tenho o berço, tá bom? Porque agora eles me mandam aonde eu entro, aonde eu vou, promoção de berço. Não preciso mais, obrigada. Eles descobrem o que você está pesquisando e acabou. É no meu computador de casa, é no meu celular. Se eu entrar no computador da minha mãe, entrar no meu e-mail, lá vem coisa de bebê. Obrigada, gente, eu já comprei. É assim agora, né? É assim. No início, né, até algum tempo atrás, e isso até pode ser útil ainda. Vamos pensar em compras, né? Aham. Eu sou, por exemplo, cliente de uma rede de supermercados e regularmente eu compro vinho, por hipótese, tá? E o supermercado tem essa informação a meu respeito, né? Alguns supermercados têm programa de fidelidade, eles registram o que a gente compra cada vez. Então o supermercado pode, por exemplo, quando ele tem uma oferta de vinhos ou quando ele tem um novo vinho, mandar uma mensagem e me oferecer. Isso é legal, bacana. Porque pode ser até, né? extremamente confortável, né? Exatamente, exatamente. Antigamente, o que acontecia? O supermercado fazia uma mala direta, imprimia e enviava pelo correio milhares de cartas. Isso custa caro, isso é pouco eficiente, mas é um negócio pequeno em termos de invasão de privacidade, né? Para o meio ambiente até isso é positivo, né, professor? Também para o meio ambiente, sem dúvida, né? O consumo de papel tem um limite, a humanidade tem um limite de consumo de recursos naturais, né? De repente, se a gente dobrar a população da Terra, não sei o que vai acontecer, certo? Verdade. Então, todo esse processo de digitalização, de virtualização, como alguns chamam, tem também pontos positivos desse lado dos recursos naturais. Professor, vamos ter então alguns limites? O senhor falou sobre uma coisa que me chama muita atenção. A gente fez alguns bate-papos aqui sobre mulheres que querem engravidar e a dificuldade, por exemplo, que elas têm de conseguir emprego se falarem que querem engravidar. Isso ainda acontece. Então eu fico pensando nesse cruzamento de informações, né? Falei sobre isso, mas poderia falar sobre qualquer outra coisa. Algo que a pessoa faça no dia a dia dela que pode atrapalhar na hora de uma contratação. E de repente, tendo acesso ao chip, a pessoa pode ter acesso a essas informações, então? E não só o chip, nas redes sociais hoje, né? Imagine se você está contratando alguém e você entra numa rede social, na página desse alguém e vê lá: eu odeio a segunda-feira. Pronto, já eu se queimou. detesto o meu chefe. Eu só trabalho Perdeu porque o contrato, eu não quero né? morrer de fome. Pô, certamente, né? Então já tem que ficar atento desde agora, né? Desde agora. As grandes empresas, todas elas varrem as redes sociais na hora de contratar pessoas. Então, muita atenção com tudo que você expõe. É uma escolha Exatamente. nossa também se expor muitas vezes, né, professor? E é digamos, uma abertura da privacidade que a gente dá, né? A gente faz isso, é a gente que A gente escolhe. faz isso. Eu tenho que encerrar, professor, rapidinho. Eu queria falar um pouco sobre os carros automáticos. Tem coisas novas por aí também, não tem? Tem. Os carros autônomos já poderiam estar na rua, não mais em testes, mas em produção. Mas existem alguns problemas ainda, né? Nós tivemos notícia, como que um carro autônomo funciona? Ele tem câmeras, por exemplo, e outros sensores que eles leem os sinais de trânsito. E houve um teste feito por esses dias aí, que foi publicado agora em algumas publicações técnicas. Você tem uma placa, por exemplo, de pare, um P lá, tá? O carro autônomo ia ver, opa, parei, né? E de repente, se você colar um adesivo naquela placa, não precisa nem cobrir a placa inteira, você só tira o formato do P, né? O carro pode não saber o que fazer. Aqui em São Paulo, gente, Certo. aqui perto na Rio Branco, os faróis, por exemplo, eles quebram toda hora. Exatamente. Como é que faz um carro desse? Exatamente, é um problema. Além disso, existem outras coisas. Eu posso hackear um carro sem motorista. Gente, a pessoa dá para controlar, dá para sequestrar alguém, então. Sequestrar alguém não é nada. Eu posso usar esse carro para matar alguém, jogar em cima de uma multidão qualquer que esteja parada, né? Tem muitos problemas ainda para chegar a esse aí. tipo de carro. O que a gente acredita hoje em dia em termos de carros autônomos é que a primeira coisa que vai chegar ao mercado efetivamente são veículos de transporte, como caminhões, tá? Caminhões, eu diria até que semi-autônomos, né? Você teria um caminhão dirigido por um motorista e atrás dele um comboio mais alguns sem motorista, certo? Perfeito. E eles podem, a Suécia está muito avançada nessa área, porque tem grandes fabricantes de caminhões lá, né? Isso que eu ia perguntar, alguns países vão sair na frente, né? Sim. Então, eu poderia ter esses caminhões viajando mais próximos um do outro, porque todos eles responderiam a comandos automáticos.
Eu poderia ter, por exemplo, 10 caminhões viajando daqui para o Nordeste, uma viagem que um caminhão hoje o sujeito tem que parar, o motorista dormir, fazer refeições, demora muito mais. Eu poderia ter um comboio desses de 10 caminhões com 2 motoristas e não parar nunca, tá? O que diminui mão de obra, né? Diminui, isso é outro Que problema. aí tem o lado Isso é outro negativo problema também, social, né? mas diminui os custos, né? Então, esse problema da mão de obra é outro problema que a sociedade vai ter que refletir a respeito. A gente tem que como resolver fazer. um monte de problema Tem. para essas evoluções Tem. ainda, né? Tem. Aqui no país, então, o momento que a Principalmente. gente vive nem se fala, né? Eu tenho que Principalmente. encerrar, professor, mas eu quero te convidar para voltar, porque esse tema ainda rende muito, eu tenho muitas perguntas ainda. Quem quiser entrar em contato com o professor, telefone 0 operadora 11 97315 5008 e tem também o e-mail que é vjbreternitz@mackenzie.br. Professor, obrigada por ter vindo, viu? Quem agradece Espero sou te eu. Um receber grande de novo. abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tá. Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta aprendendo sobre registros de partos com a Ellen Brito. Não sai daí.